neste abençoado culto de Santa Ceia, o banquete da graça, a mesa está posta, e nesse banquete há cura, nesse banquete há libertação, nesse banquete há restauração. Então que nós venhamos abrir os nossos corações para deixar que o Senhor fale com cada um de nós. Lucas 24, versículo 25, todos encontraram? Glória a Deus, a palavra nos diz assim: Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já veio, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o conheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos explicando as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. A palavra que o Senhor quer nos trazer nesta manhã tem como tema tempo de mesa. Quando os olhos se abrem e sabemos que mesa é sinal de comunhão, mesa é sinal de intimidade, e a palavra qual nós lemos, vamos perceber no início deste capítulo que 2 discípulos do Senhor, eles caminhavam com seus corações tristes. E por que eles estavam tristes? Porque na mente deles, no coração, a única coisa que eles conseguiam se recordar era do Cristo naquela cruz. E aqueles discípulos, eles caminhavam com seus corações enlutados, e era domingo, e a palavra vai nos dizer que Cristo, ele foi crucificado para que através daquele ato de entrega nós pudéssemos ter as nossas transgressões apagadas e perdoadas. Em Isaías capítulo 53, versículo 5, a palavra nos diz: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados, pelas suas pisaduras fomos comprados. Queridos, aqueles discípulos, eles caminhavam com seu coração triste, porque Jesus, ele foi crucificado numa sexta. Sábado foi aquele silêncio. Imagina o meu, aqueles discípulos escondidos em seus lares, com seu coração enlutado. Aí vai chegar o domingo, algumas mulheres vão ao túmulo de Jesus para levar ali alguns perfumes para cuidar do corpo do seu mestre que foi colocado naquela sepultura. A palavra vai nos dizer que no momento que elas entraram, elas não vão encontrar ali o seu Senhor. Uma delas, Maria, qual teve a sua vida restaurada, porque antes Maria, ela era conhecida como a mulher endemoniada, ela era conhecida como uma pecadora, mas a partir do momento que ela teve o encontro com Jesus, Jesus não a julgou, Jesus libertou, restaurou e salvou. E aquela
vai chegar naquele sepulcro com seu coração enlutado, e ela vai perceber que onde Jesus estava ali deitado, ele não está. Aquilo vai trazer um medo no seu coração, e ali ela vai começar a chorar e resmungar: onde colocaram o meu mestre? Alguém entrou e roubou o corpo do meu Senhor. Até que ali, amado do Senhor, aparece um anjo dizendo: Maria, por que procura o Cristo no meio dos mortos? Porque vivo ele está. E a palavra que o Senhor tem para as nossas vidas nessa manhã, domingo de Páscoa, onde estamos procurando o nosso Senhor, meus amados, porque o Senhor, ele vive e está nos nossos corações. E aquela mulher, ela vai continuar até que ela escuta o nome, porque o Senhor Jesus, ele conhece a cada um de nós, e ele nos chama pelo nosso nome. E ali ela achando que era o jardineiro, ela ficou muito confusa, mas no momento que ele disse Maria, aquele marido tem confundido, e na hora que ela escuta, imediatamente os olhos dela se abrem, ali ela reconhece, dizendo: Rabi, mestre. E esses dois discípulos, eles caminhavam, ele estava indo em direção a Emaús, e ali os dois conversavam sobre a crucificação, queridos, porque a crucificação de Jesus foi um ato doloroso. Ele foi afligido, Jesus, ele foi moído, ele estava irreconhecível. O nosso Senhor foi traído por um dos seus, vendido por 30 moedas de prata. E ali ele foi torturado, ele foi humilhado, ele foi chicoteado, colocaram em sua cabeça uma coroa de espinhos. Veja bem, o Filho de Deus, ele deixou o seu reino, deixou o seu Pai e veio para esse mundo. E por amor a nós, ele usou uma coroa de espinhos, a qual no momento que foi colocado em sua cabeça, aqueles espinhos perfuraram a cabeça do nosso Senhor. Ele ali afligido, ele ali nos seus últimos momentos, mas ainda assim seguindo firme para o propósito ao qual o Pai tinha derramado sobre a vida dele. E ali ele agonizava, queridos. Morte de cruz era uma das piores mortes a ser castigadas, e morte de cruz era somente destinada para aqueles ladrões, para os assaltantes, para aqueles que cometiam homicídio, para homens malfeitores. Uma morte horrível. Do lado direito do Senhor estava um ladrão, do lado esquerdo o outro ladrão, e aquela cruz do meio era para ser da Marileide, aquela cruz do meio era para ser de Edmar, aquela cruz do meio era para ser tua, mas Jesus, ele tomou o seu lugar para que através daquela entrega nós pudéssemos ser reconciliados com o nosso Pai. E ali agonizado, pendurado, com seus pés transpassados por aqueles pregos, suas mãos perfuradas, os seus tendões se esticando, o corpo dele estava moído, porque no momento que aqueles soldados romanos chicotearam o nosso Senhor, aqueles chicotes nas suas pontas, eles tinham ponto de ossos, e no momento que aquele chicote encostava nas costas de Jesus, aquilo abria sua pele, abria seus órgãos ficando expostos. E ali ele agonizando, e ainda fizeram ele carregar sua própria cruz, que teólogos, eles afirmam que deveria pesar por volta de 50 quilos. E ele olhava ao seu redor, seus discípulos haviam abandonado pelo medo de ser capturado. Apenas João perseverou em ficar com seu mestre, com algumas mulheres que ali choravam.
E ainda assim ele estava com seu olhar de compaixão para aqueles a qual havia momentos antes dizendo: Hosana, Hosana, Hosana à altura. Aquele mesmo povo momentos depois estava: crucifica-o, crucifica-o. E no momento que ele estava prestes a entregar o seu espírito ao Pai, ele tinha dificuldade para falar. Então era necessário ele colocar o seu peso em cima dos seus pés curados, e ali ele tentava achar uma forma para que as frases pudessem sair. Ele olhou para aquela geração e disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Essas palavras traziam agonia para Jesus, porque no momento que ele falava, o seu pulmão estava ali agonizando. Ele tinha dificuldade para respirar, a sua mão que ele sentia gosto de sangue, e ainda assim ele teve a compaixão de pedir perdão por aqueles a qual crucificaram. E quantas das vezes nós temos a dificuldade de perdoar uns aos outros. Mais uma vez ele vai fazer aquela força para que consiga falar. Mais uma vez, com aqueles braços abertos, ele vai colocar o peso em cima dos teus pés curados, sangrando. E ali ele vai clamar: Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? E essa frase tem um poder reflexivo sobre as nossas vidas. Todo o percurso a qual Jesus ele levou até o Monte da Caveira foi muito difícil. Mas o momento mais difícil para Jesus, eu creio, foi no momento que os nossos pecados pesaram nos ombros do nosso Senhor. Porque Deus, ele é santo. Deus, o Pai de Jesus, é santo. E onde há pecado, devido ao mau cheiro, as trevas, a presença santa do Senhor se retira. Porque até ali Jesus, ele era um com o Pai. E naquele momento que o pecado de toda a humanidade veio sobre os ombros do Senhor, Deus, ele faz isso. Ele se retira. Ele vira as caras para Jesus. Porque Jesus, ele se fez maldito por nós. E ali Jesus agonizando, ele sentiu aquele abandono. E ele: Pai, por que me abandonaste? Ele ficou sozinho. E ali colocaram vinagre em sua boca, porque ele estava com a sua boca seca, sentiu sede, sede, sede. Olha, a fonte da água viva. Jesus, a fonte da água viva, ele estava num corpo mortal. E ali ele sentiu sede. E como se não bastasse a humilhação daquela geração incrédula, ao invés de eles darem água para o nosso Senhor, eles vão molhar uma esponja, um vinagre, uma bebidaça, e vai pôr nas mãos de Jesus. Agora imagina a boca dele toda cortada, toda estourada. Encostar aquele vinagre, aquela bebidaça. Aquilo eu tô queimando. Aquilo eu tô ardendo. Foi isso que fizemos com o Senhor. E ali, ele olha para o céu e diz: Pai, está consumado. A ti eu entrego o meu espírito. E o que quer dizer está consumado? Está pago. Está pago. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está o inferno, teu aguilhão? Fomos comprados por um alto preço, meus amados, a cada um de nós. Éramos nós que era para estar na cruz do meio. Mas no momento que Jesus disse: Pai, está consumado, era
intercessor, o nosso Senhor, o nosso Salvador está pago. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus e não são guiados pela tua carne como supérfluos. Mas aquela cena vinha na mente daqueles dois discípulos, porque nós temos por tendência registrar os traumas das nossas vidas, não é assim? Eu tenho guardado na minha mente os traumas do decorrer da minha vida. E existem gatilhos a qual nós vivenciamos, que aquela dor, daquela lembrança vem, nos machuca, nos rouba a esperança. Aqueles dois discípulos, eles caminhavam com seus corações tristes, porque na mente deles a esperança havia terminado. E a Bíblia vai nos ensinar que eles estavam caminhando e Jesus se aproxima deles, e ali Jesus ele começa a conversar, a perguntar o porquê daquele semblante caído, o porquê daquela tristeza, e um daqueles homens vai dizer: da onde que você é? Você é forasteiro? É visitante? Porque não sabe o que aconteceu. O mestre foi crucificado. Olha a visão daqueles homens. Eles estavam cegos espiritualmente pela dor, pelo desespero, pelas imagens que ficavam ali martirizando a mente daqueles homens. E eles não conseguiram identificar o Senhor por como eles estavam tristes. E ali Jesus, ele começa a ministrar. Ele começa a explicar as escrituras para ele. Jesus, ele começa a dizer que era necessário que o Cristo ele viesse a sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, que ele seria pregado, e através daquele ato o arrependimento e o perdão seria anunciado. Começando por Jerusalém, ali ele começou, a Bíblia vai dizer que ele começou a ministrar de Moisés e foi falando de profeta por profeta. E quando eu estudava, eu fiquei imaginando: Senhor, quanto tempo demorou essa conversa? E ainda assim, eles não o reconheceram. Eles vão chegar na casa onde eles iriam repousar. Um deles diz: Senhor, entre, fique conosco, porque já é tarde, o caminho é perigoso, a luz do dia já está se indo, então repousa conosco para ficar em segurança. Jesus ele vai chegar a hora dele se alimentar, e Jesus conversando, e a cegueira espiritual em seus olhos. Mas vai chegar um momento a qual Jesus ele vai pegar o pão, vai elevar, vai partir e vai dar para cada um deles. Naquele momento, os olhos dele se abrem, porque aquele partir de pão, somente quem tinha intimidade, somente quem tinha comunhão era capaz de reconhecer, queridos. Mesa é sinal de comunhão, mesa é sinal de intimidade. E no momento que eles reconheceram que era o próprio Jesus que ali estava, o Senhor desapareceu, e um olhou para o outro e disseram: olha, por acaso os nossos corações não ardiam enquanto ele não anunciava o Evangelho? O coração deles ardia, o coração deles ardia. E esse é o poder do Senhor em nossas vidas. Tudo começa pelas Escrituras. A Bíblia vai nos dizer que a fé vem por ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. E através da palavra que nós somos libertos.
Deus, de todas as mentiras, de todos os enganos, de tudo aquilo que foi ensinado para nós desde a infância. E a partir do momento que nós começamos a ler as Escrituras, nós começamos a ter os nossos corações a ardência qual o Espírito Santo traz em nossas vidas. É o arder, é a presença, é a restauração, é a transformação. E o que eu acho lindo, eles convidaram Jesus para entrar. Em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, a palavra nos diz, palavra essa que foi dita pelo próprio Jesus ao seu discípulo João: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. E aqueles discípulos, eles tiveram as suas visões libertas a partir do ato de partir o pão. Queridos, é necessário que nós venhamos pedir para o Senhor entrar em nossas vidas, porque esta porta, ela precisa ser aberta por nós e pelo lado de dentro. Mas a partir do momento que Ele entra, nós não estamos mais sozinhos. Essa passagem nos ensina tanto, queridos. Ela nos ensina, porque Jesus, Ele não promete ausência de lutas, mas Ele promete a sua presença. E onde Ele está, há esperança. Ele não nos promete ausência de lutas, ausência de dificuldade, porque Ele próprio nos diz que no mundo teríamos aflições, mas Ele garante a sua presença. Ele garante, assim como Ele estava caminhando com aqueles dois discípulos. Quantas e quantas vezes das nossas vidas estamos passando por momentos difíceis, momentos de ansiedade, momentos de preocupação, pelas aflições, pelos compromissos, pelas necessidades de cada um de nós. E quantas vezes o inimigo, com as suas mentiras, ele tenta nos dizer que estamos sozinhos. Mas como essa palavra, eu estou aqui para te dizer que na sua dificuldade o Senhor, Ele caminha ao teu lado. No teu pior dia, Ele que sustenta a tua mão. E quando você achar que não terá saída, é Ele abrindo, que Ele é a própria chave. Somente Ele tem poder. Aqueles discípulos, eles entenderam naquele momento que Jesus havia ressuscitado. E essa é a diferença. Jesus ressurreto, Ele ressuscitou, e por 40 dias Ele caminhou com seus discípulos, dando as últimas instruções antes da sua ascensão ao céu. Porque vai chegar um momento que Ele tem que voltar para o céu. Ele veio para cá com um propósito, e o propósito havia sido cumprido. E ali os seus discípulos, com seus olhares tristes, porque mais uma vez na mente deles o Senhor iria largá-los. E ali o Senhor fala para cada um deles, e essa palavra se estende até os dias de hoje: eis que eu estarei convosco até a consumação dos dias. Eis que eu estarei convosco, mas é necessário que eu vá para o meu Pai, para preparar lugar. Eu irei para o meu Pai para preparar lugar, para quando estiver tudo preparado e tudo pronto, eu venha buscá-los, porque nós somos comprados. Temos um noivo, temos um dono, e Ele está preparando lugar, porque onde o nosso Senhor Ele estiver, Ele quer que nós venhamos estar com Ele. E aí Ele continua dizendo: é necessário, meus filhos, que eu vá, para que o meu Pai envie o outro.
esse outro, ele é poderoso em presença, assim como Jesus, porque sabemos que servimos um Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. Aí aquela população que ali está começa a ver a ascensão de Jesus subindo em corpo para o céu, e os olhos deles começam a acompanhar. Eis que um anjo cutuca outro ali e diz: para onde que você olha? Pois esse mesmo Jesus que está subindo dessa mesma forma descerá para buscar a cada um de vocês. E Jesus, ele voltou para o Pai, e ali ele vai interceder por cada um de nós. E o Pai é justiça, Pai é juiz, Jesus é o amor, Jesus é o intercessor, Jesus é o nosso advogado. Ali ele fica: Pai, perdoa eles. Pai, meu sangue, eu comprei. Pai, perdoa, tenha misericórdia, que a tua ira não venha consumir eles. E Jesus, ele intercede. E aí Jesus, ele chegou e: Pai, envia o Espírito Santo. Pai, envia o Espírito Santo, porque eu caminhei com eles e eu vi o quão é difícil. Pai, eu compreendo a dor de cada um deles. Eles não irão conseguir se o Espírito não estiver com eles. Ele envia, Pai, envia. Aleluia. Aí Deus, ele olha para o pedido do seu filho amado e assim permite. O Espírito Santo vem sobre o mundo. É o Espírito da verdade. É Ele, poderoso. O Espírito Santo, ele não é uma emoção, um sentimento, ele é uma pessoa. Jesus, ele caminhava ao nosso lado, e o Espírito Santo é aquele que caminha dentro de nós. A partir do momento que o Espírito Santo está dentro de nós, é Ele que nos convence do pecado, é Ele que gera arrependimento em nós, é Ele que gera transformação. Então nós não estamos sozinhos, e todo o tempo o Senhor está com cada um de nós, nos conduzindo. Eu não sei qual é o teu problema nesta manhã, eu não sei qual é a tua dificuldade, ou até mesmo a tua incredulidade, mas eu quero te dizer algo nessa manhã: a esperança ressuscitou. Jesus, ele vive em nós. Então que nós possamos nesta manhã pedir para o Senhor fazer como ele fez com aqueles 2 discípulos, porque mesa é sinal de comunhão, e hoje é domingo de Páscoa, domingo de Santa Ceia. O banquete da graça está preparado. Que nós venhamos ter os nossos olhos abertos nesta manhã, para que todo o propósito do Pai venha se cumprir em nossas vidas. Jesus, ele curou, ele ressuscitou, e todos nós, através da palavra, podemos aprender sobre Lázaro, a qual ele ressuscitou, a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim. Todos aqueles a qual Jesus ressuscitou, eles tiveram seu tempo, porque existem 3 tipos de morte para as nossas vidas. Primeiro, é a morte física. Estamos num corpo, a qual vai perecer. Nosso corpo, a cada dia, ele está o quê? Morrendo. Morte física, porque o Senhor disse: do pó tu veio, e do pó tu retornará. Depois que entrou o pecado no mundo, não é projeto de Deus, mas a partir da escolha do homem veio a primeira morte, a física. A segunda morte é a morte espiritual. A morte espiritual é o quê? Eu sem Jesus na minha vida. Porque a morte espiritual é quando eu não tenho Jesus como meu Senhor e Salvador. Essa morte espiritual, ela só passa a dar lugar para a vida quando nós reconhecemos o sacrifício do Senhor naquela cruz. E quando nós temos Ele, nosso único e suficiente Salvador, aí
Aquela morte espiritual, ela passa o quê? A não existir mais, porque estamos vivos através de Jesus Cristo, porque a própria palavra nos ensina que Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. E aí é a grande diferença. Porque todos que passaram neste mundo pereceram. Jesus, Ele pereceu, mas Ele ressuscitou em corpo. E todo o poder está sobre Ele. E essa é a diferença. Nós honramos todos aqueles, como a Bíblia destaca, nós honramos a vida de Pedro, nós honramos a vida de João, porque foram ferramentas do Senhor nessa terra. Nós honramos a Maria, mãe de Jesus, porque através do ventre dela o Senhor veio ao mundo. Só que a nossa adoração é somente ali, porque somente Jesus é mediador do homem com Deus. E quando nós temos Ele, passa a existir o que é vida espiritual em nós. O Espírito Santo é colocado dentro de nós. E existe a terceira morte, que é a morte eterna. A morte eterna é aqueles que têm a sua morte física nessa terra e não tiveram a salvação em Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso passaporte para a eternidade. A minha bispa, ela dizia assim: quem é que está com o passaporte na mão? É toda a igreja. Glória a Deus. Jesus é o nosso passaporte. Aqueles que não estiveram com Jesus, fechamos os olhos nessa terra. O sopro de vida vai voltar para o Pai. O Senhor, Ele soprou o quê? Sopro de vida. O Senhor, Ele vai tirar o sopro e vai voltar para Ele. E a nossa alma, ela é eterna. E a morte eterna virá sobre ela. Mas através da vida em Jesus, nós temos a esperança. Então que nós venhamos nos alegrar nesta manhã, porque fomos comprados por um alto preço. Fomos comprados e separados. E no momento que nós erramos, no momento que nós caímos, é Ele clamando para o Pai: Pai, perdoa Ele, porque o meu sangue está sobre Ele. Eu comprei Ele para Ti. E desta forma, através da ceia, temos o convite. Jesus, Ele instituiu a ceia. Momentos antes de ser crucificado, Ele reuniu os seus discípulos. Como foi dito pelo nosso irmão Edmar, Jesus, o pão da vida, Ele instituiu a ceia para que nós viéssemos ter comunhão com Ele. Aqueles dois discípulos reconheceram Jesus no partir do pão, meu querido. Glória a Deus. E é esse ato, o ato que significa intimidade. Você vai levar qualquer um para tua casa? Não. Você vai colocar qualquer pessoa na tua mesa? Eu conheci hoje, vou levar para minha casa, vamos almoçar comigo. Mesa é comunhão, intimidade. Intimidade. Então que nós venhamos buscar pela nossa intimidade com o nosso Senhor, porque Ele mesmo diz que Ele está à porta batendo. Você pode escutar o tum-tum do coração e comece a sentir, pastor, é o teu coração se quebrantando. É você sentir um calafrio, algo como você nunca sentiu. É a presença do Senhor te convidando para que você deixe Ele entrar. Ele quer entrar, Ele quer que nós abrimos. Ele quer sentar e aí iniciará conosco, porque mesa é comunhão, intimidade. O Senhor, Ele quer uma relação de intimidade. Então que nesse momento nós venhamos abrir o nosso coração para o nosso Senhor. Eu estarei fazendo uma oração. Eu quero pedir para que a igreja se coloque em pé. E assim que eu acabar a oração, o pastor, ele vai cantar para o Senhor Jesus em seu altar, para que nós possamos dar início ao banquete da graça. Porque nessa mesa tem perdão, nessa mesa tem cura, nessa mesa tem restauração. Ele nos ama tanto, Ele quer que nós venhamos ceiar com Ele. Ele nos ama tanto e Ele nos convida
amados. Eu estarei fazendo uma oração e eu peço para que meus queridos venham repetir. Senhor Jesus, assim como os discípulos de Emaús, às vezes ando cego pela dor, pela pressa, pela dúvida, mas hoje eu te convido para um novo tempo de mesa. Parte o pão comigo, abre os meus olhos para te reconhecer, mesmo nas pequenas coisas. Reacende em mim a esperança viva da tua ressurreição. Amém.